Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Andrea Santos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se são novos por aqui, já se inscrevam para não perderem nenhum conteúdo aqui do meu canal, que eu vou adorar ter-vos a todos por aqui. Bem, maltinha, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma novidade. É um vídeo novidade, é um conteúdo novidade. Eu vou hoje contar para vocês um pouquinho sobre o meu processo de escrita para o meu livro, o livro que eu estou a escrever atualmente. E vou contar um pouquinho sobre isso para vocês, o que eu acho importante, como é que eu faço, que apps uso. Então isso tudo vai estar aqui neste vídeo. E se vocês estão super ansiosos e assim como eu querem escrever um livro e estão a escrever um livro, continuem a assistir ao vídeo para não perderem nada de nada. E antes de passarmos realmente ao conteúdo, deixem-me só dizer para vocês que é normal estarem a ver a minha voz um pouco estranha. Estou doente e desculpem verem roupa igual de seguida, é porque realmente estou a gravar vários conteúdos assim, fast, e vários no mesmo dia, aproveitando aqui as minhas férias para criar conteúdo para vocês. E é isso. Hoje produzi-me, malta, para os vídeos, então eu espero muito que vocês gostem e que deixem o vosso like aí para mim, para me ajudar e para me incentivar a trazer mais vídeos deste género. Antes de passarmos realmente ao vídeo, quero contar um pouquinho para vocês sobre a história, a minha história com a escrita. Deixem-me começar por vos contar que é uma história um pouco longa e que eu tentei resumidamente trazer no meu roteiro para trazer aqui para vocês. Basicamente, malta, o meu processo todo começou num aplicativo que é o Wattpad, que a maior parte das pessoas conhece. É um aplicativo onde nós podemos ler, onde nós podemos escrever. Eu comecei no Wattpad com a leitura, apenas com leitura, e acabei por me incentivar com amigas que escreviam na época lá e com outras pessoas que eu sei que escreviam lá, dos livros que eu lia, e eu comecei a ficar muito entusiasmada e a querer começar. Com isso, eu nunca tirei um curso sobre escrita, eu nunca fiz nada sobre escrita e eu decidi aventurar-me nesse trajeto novo. E foi assim que eu fiz. Eu simplesmente comecei a escrever de um dia para o outro, a publicar livros por lá. Claro que não tinham tanta visualização, não tinham assim nenhum tipo de muito conhecimento, porque realmente eu não tinha prática, eu não sabia escrever de todo e dava muitos erros ortográficos também naquela altura. Com isto, para quem não conhecer o Wattpad, temos alguns livros que saíram do Wattpad e que foram publicados cá fora, como por exemplo After, que é um dos livros mais comentados e mais falados de sempre, que já teve aqui também a adaptação do livro, dos livros, e After foi um livro escrito aqui no Wattpad, aqui não, porque aqui é o YouTube, mas After foi um livro escrito no Wattpad, e do Wattpad é que saiu para as livrarias. Então, no Wattpad, muitas vezes, eu não digo Portugal, porque Portugal, coitadinho, eu vejo pouquíssimo livro português assim do Wattpad. Mas lá fora, no Brasil, é muito possível. Muitas escritoras brasileiras saíram do Wattpad também com os seus livros físicos, como Júlia Braga. Os livros da Júlia Braga, dois deles pelo menos estavam no Wattpad e saíram para fora, e engraçado que um deles, eu falei para vocês aqui anteriormente, um deles eu li inclusive no Wattpad e voltei a ler no início do ano passado em e-book. Portanto, malta, o Wattpad há uns anos atrás era muito conhecido, muito falado, toda a gente principalmente escrevia um livro lá, ou tentava escrever um livro lá, e estava muito na moda. E eu comecei então a escrever. Eu comecei por escrever livros normais, assim, sem nada de muito especial, uma história, uma ficção, por lá. Até que depois veio a panca dos One Direction. Os One Direction bombaram muito, assim, há uns anos atrás, assim, de novo, como se fosse novamente. E eu fiquei muito viciada em One Direction. Eu estava muito fã de One Direction. E então, o que é que eu fiz? Não vai de modas. Aqui Mohamed decidiu começar a escrever fanfics dos One Direction. E malta, elas bombaram muito naquela época, porque era a época dos One Direction. Então, elas bombaram muitas fanfics. E com isto também deixem-me dizer para vocês, que antes de continuar o meu trajeto com a escrita, deixem-me dizer para vocês que
ao longo desse tempo eu fui evoluindo a escrita, porque eu escrevia todos os dias, ou quase todos os dias, e eu não escrevia só no Wattpad, eu também gostava de escrever num caderno. Para vocês verem, nessa época eu levava muito a sério a escrita, eu gostava muito, é uma coisa que eu gosto muito, e com o tempo eu fui praticando. Depois então das fanfics dos One Direction, os One Direction deixaram então de fazer tanto furor com a separação deles e blá, e eu acabei por deixar um pouquinho os One Direction de lado e voltei a trazer conteúdos, livros. Comecei de novo a trazer livros de ficção sem qualquer tipo de famoso. Um tempo depois, aí voltou novamente uma febre, que foi a febre dos BTS. Então, voltei a trazer fanfics dos BTS e foi assim a época que eu mais cresci no Wattpad. Foi a época que eu ganhei mais seguidores, foi a época que eu ganhei mais likes, mais comentários. Meus livros, meu Deus, meus livros foi uma coisa absurda. Eu nunca pensei que eu fosse ficar assim. E aí a minha escrita já estava mais evoluída, eu já sabia que escrevia um pouco melhor do que o que escrevia no início, principalmente. Então eu estava muito contente, assim, muito contente. Com isto, depois dos BTS eu ter bombado muito, eu também deixei de ouvir tanto assim os BTS. Eu gosto, eu ouço quando lançam uma música nova, mas já não é aquela fanática que eu era pelos BTS, como há uns tempos atrás. E então eu decidi, eu não vou escrever mais fanfics, eu quero sim escrever um livro, porque eu tenho um sonho de publicar um livro numa editora um dia. E então eu disse, não, vamos parar e eu vou começar a focar em escrever um livro que eu realmente quero trazer no futuro. E então, malta, foi aí que surgiu o livro que eu estou a escrever agora, neste momento. Essa ideia surgiu de uma novela, de uma série que eu vi e que eu achei que interessante e que eu podia incorporar aquilo de forma diferente, para não ser igual à série em si, mas incorporar aquilo e criar para mim, para o meu livro, algo muito parecido, mas criar da minha forma. E então foi assim que surgiu o meu livro atual. E claro que a minha escrita está muito mais evoluída. Eu parei de escrever há algum tempo, então agora está um bocado enferrujada, mas tenciono também escrever e tenciono escrever primeiramente uma vez por semana. Se eu conseguir mais era super bom. Queria escrever pelo menos uma vez por semana, e então vamos ver como é que vai funcionar. Mas eu já escrevo e eu já estou no Wattpad há cerca de 9 anos. 9 anos. É muita coisa. 9 anos é muito ano. Agora vamos falar um pouquinho sobre o meu processo de escrita e um processo que eu acho que é importante. No processo, começamos pelo quê? Pela ideia. Nós, sem uma ideia, nós não conseguimos seguir, nós não conseguimos completar essa ideia. Então, nós vamos começar por ter a ideia. É o primeiro passo do meu processo de escrita, é a ideia. Então, eu paro, tive uma ideia, eu aponto essa ideia e depois, sim, eu vou complementar essa ideia para ver se realmente dá um livro ou não. O segundo passo deste processo é o rabiscos. Eu dou assim estes nomes e ignoro esse facto, mas é realmente rabiscos, é realmente rabiscar. É vocês pegarem nessa ideia e começarem a soltar setinhas de assuntos aleatórios, ideias aleatórias dentro daquela ideia e acreditem, não fará sentido na primeira vista. Vocês vão olhar, vocês vão ver, isto não está a fazer sentido, isto não me está a agregar nada e eu acho que não vai sair nada daqui, mas acreditem que no fim sai um livro. Então acreditem nos processos, qualquer que seja o processo, acreditem. Agora vamos para o tão esperado passo, que é a organização. Aqui sim eu utilizo então umas apps. Eu utilizo o Trello, eu utilizo o GoodNotes do iPad e porventura e por vezes, se vocês quiserem utilizar, tem o Notion também. Eu não uso o Notion, mas utilizo realmente mais o Trello e o Goodreads, o GoodNotes. Mas, de qualquer das formas, eu já vou fazer aqui um pequeno tour para vocês de como é que eu faço em cada uma das apps. É bem diferente a forma como eu faço.
Então eu começo a organizar aí. Eu começo a organizar o nome dos personagens, como é que são os meus personagens, conteúdos que eu quero ter no livro, ideias que me surgiram, como nomes de escola, se eles andarem na escola, a cidade onde eles moram, se eles vieram de outra cidade, qual foi essa outra cidade. Então isso é tudo apontado aqui nesta organização, neste passo do processo. E depois, malta, o último passo do processo, mas não menos importante, é escrever, é a escrita. Então, depois de tudo, a ideia, não é? Depois da ideia de nós darmos mais, nós completarmos mais essa ideia e depois de nós organizarmos todas as ideias e tudo certinho, podemos começar então a escrever o nosso livro. E é assim, deixem-me que vos diga que ideias vão surgir sempre. Vocês podem ter o vosso livro a meio, a escrita do vosso livro a meio, verem uma série na televisão, inspirarem-se e terem uma ideia brilhante e querer acrescentar ao vosso livro. Então é só irem à vossa organização, implementarem essa ideia lá e ver onde é que vocês realmente vão encaixar. Porque vocês podem querer encaixá-la em algo que já foi escrito. E então é só vocês tentarem organizar o livro dessa forma. Porque, na verdade, malta, quando nós formos, e se nós quisermos publicar o nosso livro futuramente, ele ainda irá e deve passar por uma revisão. Nós deveremos ler o livro todo para ver se está tudo bem, se é assim que nós realmente queremos, se nós gostamos daquilo que estamos a ler, porque se nós gostarmos daquilo que estamos a ler, os outros também podem vir a gostar. Agora, se nós próprios não gostarmos daquilo que estamos a ler, então, malta, não há nada a fazer. Mas realmente é importante nós revermos a leitura do nosso próprio livro para depois, no futuro, quando nós enviarmos para a editora vai rever novamente e vai realmente ver se realmente gosta ou não e se aprova ou não. Então, ideias vão surgir, não tenham medo delas, organizem a ideia nova nas organizações e nas ideias que vocês já tiveram e implementem na vossa leitura, na vossa escrita. Então, malta, vamos começar pelo Trello, porque é realmente o aplicativo onde eu comecei a organizar. Eu tenho aqui 2 livros, como vocês podem ver. Eu vou aproximar mais aqui para vocês conseguirem ver melhor. Nós temos aqui, deste lado, como vocês podem ver ali daquele lado, nós temos 5 livros para o Natal. Era um pequeno conto que eu ia escrever de Natal. Eu ainda estou no processo. Só tive basicamente a ideia e assim, mas ainda não organizei nada dele. E aqui eu tenho Querida Mamã, que é realmente o livro que eu estou a escrever. Basicamente, aqui eu organizei assim, desta forma, mas deixem-me já dizer-vos que algumas coisas aqui dos personagens não é de todo assim. Eu já fiz mais completo isto no GoodNotes, que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas basicamente eu tenho aqui uma aba para os personagens, uma aba para ideias, como vocês podem ver. Tenho a organização de capítulos e tenho os capítulos. É isto aqui, basicamente, o meu Trello. A minha organização aqui do livro. Eu basicamente, o que é que eu vou fazendo? Eu aqui fiz uma forma, mas aqui eu comecei realmente a fazer de outra forma e a forma que eu acho mais plausível. Eu coloquei qual era o capítulo e depois aqui eu fiz um pequeno checklist onde eu vou colocando pontos que eu quero que tenha no capítulo, como se tornar amigos, que se falem bem sem discutir, como é que é? Começou a ver Amanda com suas amigas e seus familiares mais vezes onde trabalha. Logan indica que não gosta muito de ler, mas que aproveita para estudar algumas matérias que estão em atraso. Então são tudo pontinhos que eu quero acrescentar ao capítulo, seja aqui, por exemplo, também, e depois eu vou marcando com check, porque realmente já fiz ou não. E aqui os capítulos é mais ou menos uma cópia dos capítulos que eu vou escrevendo no Wattpad e transporto-os para aqui para eu os ter aqui. Basicamente é isso, como vocês podem ver aqui, são os capítulos e isto aqui que tem os pontos é falas, basicamente. Porque no GoodNotes está mais completo. Vou aqui desaproximar um pouco mais a câmera. Esta é a capa, eu descrevi aqui o meu livro, eu fiz um coraçãozinho. Basicamente começamos então para as personagens. Aqui temos então o Logan, sim, mas é com H. Então eu coloquei aqui
fotinhas, 2 fotos, no caso, de na verdade, eles nem são um rapaz só. Eles são 2 rapazes diferentes. Mas que são rapazes que remetem à ideia que eu tenho do Logan. Então, Logan de olho claro, cabelo castanho meio alourado, então muito bonito, um aspecto daqueles americanos estilo popularzinho, que joga futebol. Então, eu idealizo o meu Logan, o meu personagem principal masculino assim, né? E depois aqui à volta dele, eu coloquei então algumas características. Portanto, ele é moreno, com problemas com os sogros, ele é americano, ele é universitário, mas ele trabalha servindo às mesas, que eu idealizei. Depois temos a Amanda, a nossa protagonista feminina. Lá está, são 2 meninas diferentes, mas que têm as características que eu queria na Amanda. Então, lá está, ela é universitária, ela é morena, tem alguns cachos. Nós vemos aqui que ela tem o cabelo, elas ambas têm o cabelo liso, mas eu quero que ela tenha alguns cachos. Ela tem olhos castanhos avelã, personagem. Depois aqui temos a Dulce, que já temos aqui 3 fotinhas do que eu idealizava da Dulce. Ela é super descolada, ela era loiraça, bonita. Portanto, ela vinha de uma família rica, ela foi mãe jovem, ela é loira, para a personagem. Depois, malta, estes são os personagens, digamos, principais que eu já fiz, mas eu pretendia e pretendo fazer para todos os personagens que eu tiver vivamente no meu livro, como alguns amigos deles. Depois aqui temos outros personagens, como vocês podem ver. Então eu tenho o nome do pai do Logan e da mãe do Logan, o nome dos pais da Dulce, o nome do pai da Amanda, alguns amigos aqui principais, e depois aqui isto tem a ver com o colégio da Dulce, mas que eu ainda estou aqui a pensar tirar a Dulce deste colégio, necessariamente deste colégio. Aqui são algumas informações estas informações são algumas informações das que estão aqui neste gráfico aqui de ideias. Mas claro que tem algumas coisas que eu já fiz aqui diferente. Eu fui lendo o livro para tirar outras conclusões daquilo que já escrevi, mas que não estava apontado. Então eu deixei tudo aqui nesta coisa de informações. Nesta de ideias, malta, é basicamente para eu ir apontando aqui todas as ideias que eu tiver ao longo de séries que eu vi, doramas que eu vi, filmes que eu vi, de ler alguma coisa que eu li, que eu adorei e que eu quero implementar. Então eu vou deixar aqui nesta parte das ideias. Aqui a organização do capítulo 10, eu quero fazer a organização do capítulo aqui assim por página, então aqui no caso é do próximo capítulo, e é fazer da mesma forma que eu faço no Trello, fazer aqui e ir dando um check depois de eu terminar. É basicamente dessa mesma forma. Portanto, este é realmente o meu processo de escrita. Este ano eu queria mesmo muito finalizar este livro para poder enviar a uma editora. É um sonho que eu tenho, é algo que eu quero muito realizar, que eu quero muito concretizar, já faz muito tempo, mas eu nunca terminei um livro. E para enviar a uma editora o livro convém estar concluído. Normalmente eu já tinha tentado uma vez, mas o livro não estava completo, então eles disseram que era preferível enviar um livro completo. E portanto, eu espero terminar este livro este ano, pelo menos é algo que eu quero muito, é finalizar este livro este ano para poder poder enviar para a editora. Mas é isso. Vocês por aí, malta, têm algum processo de escrita definido? Vão à sorte, vão escrevendo e as ideias vão surgindo e vão apontando as ideias? Digam-me aí nos comentários qual é o vosso processo de escrita e se tem algum processo de escrita. E é isso. Já agora, maltinha, não sendo muito chata, deixem o gosto se vocês gostaram deste conteúdo. Me digam aqui nos comentários, malta, aproveitando, se vocês por acaso gostariam de ver vlogs de escrita. Então, vendo aqui todo o meu processo exterior para a escrita, porque não é só um processo de organização e tudo mais. Tem sempre aquela coisa de nós gostarmos de ouvir música, a escrever ou não, nós bebemos café ou não, o que é que eu faço antes de começar a escrever. Então, se vocês quiserem esses vlogs de escrita, deixem aqui nos comentários que eu também posso trazer para vocês, porque realmente a escrita do meu livro é um objetivo muito afinco que eu tenho aqui para este ano. E é isso, me sigam nas outras redes para não perderem nenhum tipo de conteúdo. Me digam também se gostariam de ver esse tipo de conteúdos por lá também nas redes vizinhas. E é isso, um beijo da Andy e nos vemos nos próximos vídeos aqui do meu canal. Tchau!